a gente vai falar um pouquinho sobre a garantia de atendimento, tá? E aí a gente vai entrar nesse assunto sobre remoção, aí as remoções excepcionais, tá bom? Bom, a RN 566, que é a antiga RN 259, ela precisa ser o livrinho de cabeceira de todos vocês, tá, gente? Por quê? Porque é a RN mais importante quando a gente fala de assistência à saúde, quando a gente que vai entregar aquilo que a gente combinou com o nosso beneficiário, aquilo que vocês venderam. É importantíssimo vocês saberem por quê? Porque ela é que vai estabelecer as condições para eu garantir aquilo que eu vendi, né? Então, ela traz aqui todas as condições para que eu garanta a utilização na área de abrangência ou de atuação do produto, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona a RN, essa RN? Então, a gente precisa primeiro saber aqui alguns conceitos, tá? Área de abrangência geográfica eu já falei, área de atuação também eu falei. Município de demanda. Vamos entender o que é o município de demanda. O município de demanda é o local aonde o beneficiário busca o atendimento, tá? Então, eu estou em São Paulo, eu quero ser atendido em São Paulo. Ou eu estou em Getulina, minha irmã mora em Getulina, uma cidade que fica aqui, no interior de São Paulo, 10 mil habitantes, incluindo a área rural, o presídio, enfim, né? A cidade mesmo tem cerca de 6, 8 mil habitantes, tá? Então, ela está lá em Getulina. Então, ela quer atendimento naquela cidade, tá? O que é a rede assistencial? É a rede, hospitalar ou não hospitalar, que compõe aquele produto. Cada produto que vocês vendem tem uma rede assistencial diferente. Então, é importante conhecer, aqui é exemplo do que o Paulo falou, não é todo hospital que é coberto. Então, você tem que vender informando qual é a rede correta de cada produto. Tá? Região de saúde. Região de saúde é um outro conceito muito importante que a gente precisa saber, tá? A região de saúde, ela é um grupo de municípios que são todos limítrofes, né? E que estão delimitados, segundo, né, o conceito da lei, por identidades culturais, econômicas, sociais e rede de comunicação e infraestrutura de transporte. Esses municípios que compõem a região de saúde, eles são determinados pelo IBGE, tá? Não é nem pela ANS, nem sai da cabeça de cada operadora, é um espaço geográfico definido pelo IBGE e a lei segue o que está definido ali, tá bom? Indisponibilidade significa que existe, mas naquele momento não está disponível, e inexistência significa que não existe, né? Como o próprio nome diz, significa que não existe de jeito nenhum uma rede de atendimento naquele município de demanda do beneficiário, tá? Então, esses conceitos iniciais, eles são importantes para depois vocês entenderem aqui o que eu vou explicar, tá? Então, bom, essa RN, a primeira coisa que essa RN traz, ela fala aqui do prazo que a gente tem que garantir o atendimento. Então, isso já é importante vocês conhecerem para não criar falsas expectativas com o cliente, né? Então, é o seguinte, uma consulta básica, a operadora tem que garantir em até 7 dias úteis. Consultas com especialistas, por exemplo, ortopedista, endócrino, psiquiatra, essas consultas a gente tem que garantir em até 14 dias úteis, tá? Consulta com fono, nutricionista, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, 10 dias úteis. Bom, a mesma coisa com consulta ou sessão com enfermeiro obstetra ou com obstetriz, né? As odontológicas, 7 dias úteis. Serviços de diagnóstico, 3 dias úteis, né? Que são aqueles exames laboratoriais, né? Exame de sangue, urina, 3 dias úteis, né? Os exames, os demais exames de diagnóstico e as terapias, 10 dias úteis. Os procedimentos de alta complexidade, ai, desculpa, gente. Os procedimentos de alta complexidade e as internações, 21 dias úteis,
tá? Regime de hospital dia também 10 dias úteis, e aí aqui a gente vem os tratamentos domiciliares, né, de medicamentos. Então, os tratamentos de antineoplásico domiciliares de uso oral, 10 dias, e o fornecimento desses medicamentos, ele pode ser fracionado, tá? E a mesma coisa, os tratamentos ambulatoriais e domiciliares, como radioterapia para tratamento de câncer, hemoterapia, também 10 dias úteis, tá bom? Também de forma fracionada, e a urgência e emergência é imediato, né, gente? Não dá para esperar, a pessoa está lá infartando, não dá para esperar, né, nenhum prazo para ela ser atendida, tá bom? Esses prazos, como é que eu conto esses prazos? Esses prazos, eles são contados a partir do efetivo conhecimento da operadora pela sua demanda. Então, o beneficiário ou o prestador pediu um procedimento, a partir desse momento, conta o prazo para o atendimento. Outra coisa importante, esse prazo, ele só corre quando o prestador não quer um atendimento num local específico ou com um médico específico. Então, se eu quero atendimento com o Dr. Paulo, eu vou ter que esperar a agenda do Dr. Paulo, desde que a operadora garanta que tem médico naquele prazo que está previsto ali, como eu falei para vocês, que tenha outro médico, né, com prazo previsto na lei, tá bom? Os critérios de retorno, eles não estão estabelecidos na norma, tá? E ele fica a critério da negociação com cada prestador, né? Então, isso é uma negociação da operadora com o prestador, e ela diz, olha, se retornar em 15 ou em 30 dias, eu não vou te pagar uma segunda consulta, porque é consulta de retorno, tá? Mas isso pode variar de operadora para operadora e de prestador para prestador, tá bom? E esses prazos todos são em dias úteis e é para que eles sejam realizados, tá? E não autorizados pela operadora. Então, isso é importante também a gente saber, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre os problemas de indisponibilidade e inexistência, que são bastante comuns em algumas regiões do nosso país, né? A gente precisa lembrar que o nosso Brasil é imenso e tem muitas características, né? Então, vamos falar de indisponibilidade. Então, como eu falei, o que é a indisponibilidade? É a impossibilidade do atendimento naquele momento por alguma situação excepcional, tá? Então, assim, eu tenho um prestador referenciado naquela região, mas ele está de férias, ou a máquina que faz aquele exame especificamente está quebrada, ou o prestador está sem agenda, que é muito comum, né? O prestador, ele tem um prestador lá, mas ele está sem agenda. Então, o que isso caracteriza? Isso caracteriza uma indisponibilidade de atendimento naquele momento no município de demanda do beneficiário, tá? Aí, o que eu tenho que fazer enquanto operadora? Eu tenho que oferecer um outro prestador não integrante da rede assistencial da operadora no mesmo município, ou seja, eu vou ter que pegar um prestador não referenciado, ou eu vou oferecer um prestador integrante ou não da rede assistencial no município limítrofe, em algum município limítrofe, tá? Caso eu ofereça para ele um prestador não integrante da rede referenciada, a operadora vai ter que fazer a negociação para o pagamento eventual, tá bom? Se tudo isso não acontecer, a gente não, a gente deve, e se o beneficiário tiver uma despesa, a gente deve realizar o reembolso integral para este beneficiário, tá bom? Essa mesma regra vale para os serviços de urgência e emergência. Bom, e a inexistência? O que é inexistência? Inexistência, assim, não tem prestador naquela cidade, tá? Então, eu vou voltar para falar para vocês de Getulina, cidade da minha irmã, onde a minha irmã mora, né? A minha irmã mora numa cidade, o único hospital que tem na cidade é uma Santa Casa, que só atende pelo SUS. Então, existe uma inexistência lá, né? Não tem outro hospital. Então, se a minha irmã precisar de um atendimento hospitalar, ela vai ter que procurar ou nos municípios limítrofes, né, num prestador integrante ou não da rede, ou ela vai ter que procurar na região de saúde,
tá? Por quê? Porque lá em Getulina, os municípios limítrofes de Getulina são tão pequenos quanto Getulina. Então, muito provavelmente, ela não vai poder ir para os municípios limítrofes. Então, ela vai para onde? Ela vai para Lins, ela vai para Marília. E agora eu não me lembro qual é a região de saúde, mas Lins, com certeza, ela vai ter que ir para esses lugares, tá? Para receber um atendimento, tá bom? Então, isso é inexistência de rede. Eu aproveito, faço uma propaganda da cidade da minha irmã para ver se ela cresce, né, gente? Mas, enfim. Então, agora vamos falar um pouquinho da questão do transporte, né? Quando que eu sou obrigada a garantir o transporte para o meu beneficiário e que tipo de transporte, né? Então, assim, no caso de indisponibilidade do prestador no mesmo município ou no município limítrofe, lembra que na indisponibilidade eu tenho que garantir ou no mesmo município com um prestador não referenciado ou nos limítrofes, né? Se eu não conseguir garantir em nenhuma dessas duas localidades, eu vou ter que pagar o transporte para esse beneficiário, tá? É obrigatório. Já já vamos falar que tipo de transporte. Na inexistência, lembra que eu tenho que oferecer no mesmo no município limítrofe ou na região de saúde? Então, se eu não conseguir encaminhar o meu beneficiário ou para os municípios limítrofes ou para nenhum prestador na região de saúde, eu vou ter que garantir o transporte, tá bom? É obrigatório, tá? E nos casos de urgência e emergência, a mesma coisa. A garantia do transporte também existe e eu devo removê-lo ou levá-lo para um local aonde consiga ele receba o atendimento que ele precisa, tá? Que ele consiga realizar o tipo de atendimento que ele precisa, tá bom? Qual que é a escolha do meio de transporte que eu tenho que fazer, né? Eu mando ele de carro, de ambulância, de avião. O meio de transporte, ele vai ser escolhido pela operadora, tá? E ele deve observar a condição de saúde do beneficiário. A gente já teve vários casos que a gente precisou remover por a ambulância aérea, né? Por quê? Porque a condição de saúde do beneficiário era muito peculiar. Na pandemia, se vocês viveram esse momento aqui na Sul América, vocês sabem a quantidade de beneficiários que a gente transportou por meio aéreo para poder garantir atendimento, especialmente naqueles lugares mais críticos, né? Na Amazônia, lá em Manaus, no Mato Grosso. A gente teve uma série de locais que tiveram um impacto na estrutura hospitalar muito maior do que outros. Então, a gente fazia remoções aéreas, porque não dava para colocar a pessoa num carro, num ônibus, ou até mesmo numa ambulância terrestre. Tá? Então, sempre a gente vai observar a condição de saúde do beneficiário, tá? O transporte, ele também é garantido para o acompanhante dos menores de 18 anos, dos maiores de 60, das pessoas portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais mediante declaração médica. Por exemplo, no caso da pandemia, o paciente era proibido de ser removido sem um acompanhante. Era obrigatório ter um acompanhante, independente da idade dele, né? Quando ele estava sendo removido por Covid. Então, isso era uma condição que foi definida, né, pelos órgãos de saúde, então tinha que ser removido. Ou é um paciente que não é menor de 18, é maior de 60, mas tem uma condição de saúde muito delicada, e aí precisa ter o acompanhante. Então, o transporte também é coberto, tá? E aí, a garantia do transporte, essa garantia do transporte, ela só não vai ser obrigatória no caso de procedimentos que já trazem essa exclusão. Por exemplo, o PET scan. O PET scan, se você olhar na DUT do PET scan, ele diz o seguinte: a operadora não é obrigada a garantir o transporte. E aí, nessas situações, quando tem exclusão expressa na lei, a gente não é obrigado a garantir o transporte, tá bom? Então, tem que olhar o que está escrito no rol de procedimentos, tá bom? Gente, uma coisa super importante, antes de eu entrar aqui nos mapas, tá? Quando eu indicar
um município limítrofe ou um município na região de saúde, a lei não fala em distância. Né? É muito comum as pessoas pensarem, mas fica a 60 quilômetros, fica a 200 quilômetros. Gente, a lei não fala, tá? Por quê? Porque existem regiões do país em que o município limítrofe fica a 300 quilômetros de distância. E aí a lei não poderia limitar, né? Não existe como limitar. Então, essa questão de quilometragem é uma lenda, tá? Do nosso segmento, não é verdade. Então, eu posso sim indicar um município limítrofe, um município na região de saúde, com uma distância qualquer para aquele beneficiário que eu estou cumprindo a lei. Eu estou satisfazendo o meu cliente? Estou deixando o meu cliente feliz? Pode ser que não, mas eu estou garantindo o que está previsto na lei, tá bom? É claro que o que a gente quer é deixar o cliente feliz, né? Mas se a gente não conseguir, a gente tem que entender que a gente está cumprindo o que está previsto na legislação, tá bom? Ana,